Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Bom, antes de iniciar com a palavra, queria fazer uma breve oração. Queria convidar todos a ficarem de pé para a gente fazer uma oração ao Senhor. Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, porque até aqui Tu tem nos sustentado, Senhor, até aqui Tu tem nos guardado, Pai, de todo mal, Senhor, tem provido, Pai, o necessário, Senhor, tem provido saúde a gente, Pai. Nós te agradecemos por isso, Senhor, e viemos te pedir, Pai, que nesta noite Tu venha falar aos nossos corações, Senhor. Amém. Que Tu venha falar o que precisamos ouvir, Pai, não o que queremos ouvir, Senhor. Que Tu venha, Pai, de alguma forma, Senhor, nos transformar esta noite, Pai. Nós pedimos isso, Senhor, sabendo, Pai, que Tu és um Deus, Senhor, que transforma as vidas, Senhor. Tu és um Deus, Pai, que pode tudo, Senhor. Então nós te pedimos, Pai, que esta noite, Senhor, Tu venha nos transformar, Senhor. Que a gente possa sair daqui diferente, Pai, da forma como a gente entrou, Senhor. Que a gente possa sair daqui, Senhor, com um desejo no coração, Pai, de te servir mais, Senhor, de ser transformados por Ti, Pai. Dessa forma que eu te oro, que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, essa noite, no culto de jovens, a gente vai falar um pouco sobre o não de Deus, como vocês já devem ter visto, né? Aqui na parede, o nome do tema, o não de Deus. E para iniciar, eu queria fazer uma breve dinâmica e eu vou precisar de um voluntário. Quem quer se voluntariar? Muita gente querendo, calma, viu pessoal? Vou escolher só preciso de um. Um voluntário. Pronto, temos um voluntário. A minha assistente, a Paloma, vai inventar nossa voluntária. Pronto, aí bota no frente assim. Pronto. O objetivo dela vai ser atravessar de um lado ao outro, sem bater nos obstáculos que a gente vai colocar no meio. E como ela vai fazer isso, se ela está vendada, né? Ela vai escutar a minha orientação e a orientação da Paloma. E a gente vai te ajudar a chegar ao outro lado. E como tu vai fazer isso? Antes de tu dar algum passo, ou para frente ou para trás, tu vai perguntar se pode ir. E a gente vai responder com sim ou não. Se tu perguntar, posso ir para frente? A gente diz sim ou não. Posso ir para o lado? A gente diz sim ou não. Certo?
Pronto, quero agradecer a Marla por esse voluntariado, obrigado. E vou explicar um pouco, do que essa dinâmica, o que essa dinâmica pode nos explicar um pouco. A Paloma representava a voz de Deus e eu representava a nossa própria voz, certo? Então, em alguns momentos, ela ouvia a voz de Deus, em outros momentos, ela não ouvia, ela ouvia apenas a própria voz. O que acontecia é que ela acabava esbarrando em alguns obstáculos. Então, da mesma forma, é a gente, quando a gente não ouve a palavra de Deus. Meus irmãos, a gente, como cristão, a gente realiza muitas orações, fazemos muitas orações, certo? Vocês estão orando, Mas é bom orar todo dia. Então, a gente como cristão, a gente deve orar todos os dias da nossa vida. E é normal, é corriqueiro, em algumas orações, a gente pedir algo a Deus. A própria palavra de Deus, ela diz que a gente pode fazer isso. Em Lucas 11:9 vai dizer: por isso vos digo, pede e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Em João 14, verso 13 e 14 vai dizer: E quando perdides em meu nome, o que perdides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Então, na palavra de Deus, a gente vê que a gente pode sim pedir algo a Deus em nossas orações. A gente pode pedir algo a Deus que não tem nada de errado com isso. E quando a gente pede algo, a gente espera receber. A gente espera pelo menos uma resposta, tá certo? Por exemplo, o pastor Tiago está comendo um hambúrguer, eu peço um pedaço. Eu espero que ele me dê um pedaço, E o pastor espera que eu não aceite, Então, voltando, como eu disse, quando a gente pede algo a Deus, a gente espera uma resposta.
ou a gente espera receber aquilo que a gente pediu a Deus. Só que tem vezes que Deus vai dizer não para a gente. A gente vai pedir algo a Deus e Ele vai dizer não. E aí que está o problema, porque quando a gente está pedindo, a gente está esperando receber. A gente quer receber aquilo, mas às vezes Deus vai dizer não para a gente, porque Ele sabe o que é melhor para a gente. Em Romanos 12:2 vai dizer que a vontade de Deus era perfeita e agradável. Né? Imagina se Deus desse tudo para a gente, como seria? Né? Certamente a gente já teria falhado, a gente já teria caído. Recentemente eu assisti um filme e o nome do filme é O Quarto dos Desejos. Um casal se mudou para uma casa e dentro dessa casa tinha um quarto que realizava todos os desejos desse casal. E no início foi muito bom, eles ficaram muito felizes por ter um quarto desse na casa deles. Eles pediram várias coisas, mas depois de um tempo os desejos deles foram se voltando contra eles mesmos. Então, mais perigoso do que uma pessoa que não tem nada é uma pessoa que tem tudo. E Deus, Ele não nos diz sim para tudo que a gente pede, porque também a gente não sabe pedir. Em Tiago 4, verso 3, vai dizer: pedes e não recebereis, porque pedes mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Muitas coisas que a gente pede a Deus, às vezes é para satisfazer os nossos próprios prazeres. E lógico que Deus vai dizer não para alguma dessas coisas, porque isso não vai nos fazer bem. A gente pode até achar que sim, que isso vai nos ajudar, mas a verdade é que não vai nos ajudar. Eu quero falar um pouco com vocês esta noite sobre o não de Deus. Eu queria falar sobre 3 pontos. O primeiro ponto é que para a gente ouvir se Deus está nos dizendo sim ou não, a gente tem que estar atento à sua voz. E Vinícius, Deus ele vai responder às nossas orações, de acordo com a palavra dele. Sim, Ele vai nos responder. Em Jeremias 33, verso 3, diz: invoca-me e te responderei. Te anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, a palavra de Deus está nos dizendo que Ele vai nos responder. A palavra de Deus está nos dizendo que sim, se a gente orar a Ele, Ele vai responder a gente. Então a gente pode acreditar, a gente pode ter certeza de que Ele vai responder às nossas orações, mas a gente precisa estar atento. Por que isso? Se a gente vê em alguns relatos antigos da palavra de Deus, a gente vai ver que Deus falou com Abraão através de um anjo, falou com Maria através de um anjo, falou com Moisés através da sarça ardente, falaram também ao povo através dos profetas. Só que hoje em dia a gente não vê muitas sarças ardentes falando com a gente, A gente também não vê muitos anjos, os anjos propriamente ditos. Tem os anjos da igreja, que são os mensageiros de Deus, mas a gente não vê um anjo, propriamente um anjo. Então a gente tem que estar atento, porque Deus ele vai falar com a gente através de outras formas. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 1. A gente vai ver agora uma primeira forma que Deus fala com a gente. Hebreus capítulo 1, verso 1.
havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, no verso 2, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Então, se antes Deus falava aos pais através dos profetas, nos últimos dias ele fala através do próprio Filho dele. Ele fala através de Cristo Jesus. A crucificação dele fala com a gente até os dias de hoje. O sacrifício dele nos dá a salvação. Então, Deus ele fala com a gente através de Jesus. Outra forma também que Deus fala com a gente, e por isso que eu digo que a gente precisa estar atento, é através da palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, vai dizer que toda a palavra é inspirada por Deus. Então, se toda a palavra é inspirada por Deus, através desta palavra, a gente pode obter respostas de Deus. Não tem como você dizer que Deus está em silêncio se a sua Bíblia está fechada. Você não pode dizer que Deus não está te respondendo se você não está lendo a palavra de Deus. Você quer uma resposta? Aqui tem uma resposta. Deus pode falar contigo através da palavra dele. Deus também fala com a gente através da criação. No Salmo 19, o pastor até pregou uma vez esse salmo, foi uma boa palavra, se vocês quiserem procurar no nome da igreja. Salmo 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, verso 4, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a voz e as suas palavras até os confins do mundo. Então Deus também fala com a gente através da sua criação, através do sol, das estrelas, do céu, e também de nós, que somos criação dele. Ele pode muito bem usar o pastor Tiago, usar a Suzane, para falar a vocês, para responder a vocês sobre uma oração. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, que a gente precisa ficar atento, é a voz de Deus. Precisamos ouvir a voz de Deus. O segundo ponto é que a gente precisa aceitar o não de Deus. Quando ele disser não, é não. Às vezes a gente ouve um não, e a gente fica, não sei se é isso mesmo, diz de novo. Aí Deus diz de novo, aí tu, não, mas eu acho que ainda não é. Aí tu acaba transformando o não de Deus em um sim. Tu acaba indo para frente e esbarra na cadeira quando tu ouve a tua própria voz, em vez de ouvir a voz de Deus. Lembra do que eu disse em Romanos 12, verso 2? Vamos abrir lá nossas Bíblias em Romanos 2. Romanos 12. Romanos 12, verso 2. Não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela tem que estar acima da nossa vontade.
E muitas vezes a gente vai pedir algo a Deus que não vai de encontro à vontade dele. E ele vai nos dizer não, como eu falei no início. E a gente precisa aceitar o nome de Deus. A gente não tem que ficar fazendo roteiros para poder satisfazer os nossos próprios desejos. A gente vai acabar se machucando, a gente vai acabar caindo. Então, a gente tem que aceitar o não de Deus. Precisamos também aceitar as outras respostas. E que outras respostas Deus pode nos dar? Sim. Geralmente, é mais fácil a gente aceitar essa, né? Sim. Pode ir, seguir em frente. Ou não, né? Deus mandou Jonas ir, disse sim, vai para mim, e Jonas não foi. Então, a mesma coisa também vale para o sim. Se Deus está dizendo sim, meu filho, vá àquela cidade pregar, você tem que ir, né? Não faça como Jonas. E outra coisa que ele pode nos dizer também é espera. Você pede algo e Deus diz, não, espera, agora não é o momento. Lá na frente você vai estar preparado para receber. Lá na frente vai ser melhor para você receber isso. Só que às vezes também a gente acaba não esperando. A gente quer antecipar, né, os presentes que Deus tem para a gente. Mas a gente tem que esperar. Para que isso não sirva de tropeço para a gente. Certo? E uma terceira coisa é que a gente precisa entender o não. Deus está dizendo não para a gente por um motivo. E quando Ele nos responder se sim ou não ou espera, a gente precisa entender o porquê. E eu vou usar aqui alguns exemplos, né, de pessoas. E eu quero que vocês abram a mente de vocês em Deuteronômio, capítulo 34. Verso 4. Deuteronômio 34, verso 4 diz assim: Disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Então, Moisés, recebeu um não de Deus e que não. Imagina você passar 40 anos no deserto, guiando um povo, guiando uma comunidade, a terra prometida, a terra que Deus prometeu aos seus ancestrais. E depois de chegar lá bem perto, você vê ela com os próprios olhos, mas não poder entrar. Então, Deus disse não para Moisés. E aí eu faço uma pergunta para vocês: se vocês ouvissem um não desse, vocês ficariam tristes? Vocês iriam abandonar os caminhos, talvez se desviar um pouco dos caminhos de Deus, quando você ouviu um não tão pesado de Deus? E é isso que eu quero alertar a vocês essa noite. Eu vejo muitas pessoas se afastarem de Deus por dizer assim: Cristo, eu orei tanto a Deus pedindo isso, pedindo que ajudasse um familiar meu assim, assado, e não aconteceu. Eu já ouvi alguns relatos de pessoas que se desviaram dos caminhos de Deus por ter ouvido um não de Deus. E é isso que eu quero alertar vocês, porque Moisés ouviu um não do tamanho de um trem,
e mesmo assim continuou servindo a Deus até o último dia da sua vida. Moisés não desistiu. Moisés ficou triste? Acredito que sim. Acredito que ele tenha se entristecido um pouco, mas isso não abalou ele. Talvez ele tenha se apoiado na esperança de que ele não iria entrar, mas os filhos dele, o povo dele, iria entrar na terra que Deus prometeu para eles. Talvez Moisés tenha se apoiado nessa esperança. E da mesma forma é a gente. Quando a gente ouve o não de Deus, que a gente não venha se afastar dos caminhos dele, mas que a gente se apoie na esperança. E qual a esperança que a gente pode se apoiar? Deus está te dizendo um não aqui na terra, mas você pode se apoiar na esperança de que lá em cima Ele vai te dizer um sim, se você continuar nos caminhos de Deus. Aqui na terra Ele pode te dizer um não, e muitas vezes Ele vai fazer isso, mas não desista de andar nos caminhos do Senhor por isso. Permaneça nos caminhos até o fim, porque lá em cima você vai ouvir um servo bom e fiel. Amém? Outro exemplo que a gente pode ver é em 2 Coríntios. Segundo Coríntios 22. 2 Coríntios 22, verso 8. Perdão. Nós vamos ler a partir do verso 7. 2 Coríntios 12, verso 7. Amém? E para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, isso é Paulo falando, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. O que é esse espinho? Também queria saber. A gente não sabe. Mas o que a gente precisa entender é que o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, tinha algo que incomodava ele, tinha algo que esbofeteava ele, como ele mesmo disse, para que ele não viesse a se exaltar, para que ele não viesse receber a glória que não era dele, é de Deus. E Paulo pediu quantas vezes? Paulo pediu para Deus tirar isso dele? 3 vezes. E 3 vezes ele ouviu o não. Mas o que foi que Paulo fez? Ele se apoiou na graça de Deus. E a gente também deve fazer a mesma coisa. Ao ouvir um não, aqui na terra, você se apoia na esperança de que vai ouvir um sim lá em cima. Você também se apoia na graça de Deus, que assim como Paulo também é suficiente. Só a graça de Deus é o suficiente para a gente continuar vivendo. Amém? E um terceiro exemplo se encontra em Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, verso 42.
Na verdade, eu queria ler a partir do verso 36. Mateus, capítulo 26, verso 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. No verso 40, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: nem uma hora pudestes vos vigiar comigo? Verso 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Continuando, tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse: ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Então, quantas vezes Jesus foi orar? 3 vezes. E aí está falando do Filho unigênito de Deus. A gente também está falando do próprio Deus, né? Ele também ouviu um não. E por que às vezes, quando a gente ouve um não, a gente quer se desviar dos caminhos de Deus? Se até o próprio Filho dele também recebeu um não. E o que foi que Jesus fez? Senhor, eu estou te pedindo isso, mas que seja feito conforme a tua vontade. E assim também a gente deve fazer quando a gente pedir algo a Deus. A gente tem que pedir, mas segundo a vontade de Deus. Porque a nossa vontade, uma hora ou outra, vai se voltar com a gente não sabe pedir, porque a gente pede para se esbanjar nos próprios fazeres, como está lá em Tiago, capítulo 4, verso 3. Tudo que a gente for pedir a Deus, a gente tem que pedir que seja feito conforme a vontade de Deus. É esse Deus que sabe de todas as coisas. É esse Deus que sabe o que vai acontecer amanhã e depois de amanhã. É esse Deus que pode todas as coisas, e é nele que a gente deve confiar. É na vontade dele que a gente deve confiar, e não na nossa vontade. Então, se você já recebeu o não de Deus e por algum motivo ficou chateado, venho dizer a você essa noite que não fique chateado. Ele te disse isso porque Ele te ama, porque Ele quer o melhor para você. Ele te disse não naquele momento, mas talvez na frente Ele possa te dizer sim, porque você vai estar preparado para receber aquilo. Ele está dizendo não, mas é para o teu próprio bem. Quando Ele te dizer sim, também é para o teu próprio bem. E quando Ele te disser espera, também é para o teu próprio bem. E que, independente da resposta que a gente vai ouvir de Deus, a gente continue servindo a Ele. A gente
continue andando, que a gente faça como Jesus, carregue a própria cruz, independente da resposta que Ele vai nos dar. Que a gente carregue a nossa própria cruz. Amém? Era isso que eu queria trazer para vocês esta noite, a gente meditar um pouco sobre o não de Deus. Queria convidar o pastor Tiago para fazer uma oração final.